Ora viva, eu comecei aqui uns 3 minutos antes, portanto vamos aguardar 3 minutos que cheguem as pessoas. Eu agradecia que assinalassem aí a vossa presença na parte dos comentários, está bem? E à medida que forem chegando, por favor, assinalem a vossa presença, por favor. Faltam 2 minutos. Falta 1 minuto. Ora viva! Como estão? Muito boa noite, Olímpia Borsuk. Boa noite, como está? Digam-me, por favor, se está a ver e a ouvir-me bem, por favor, para ter a certeza que está tudo em ordem. Portanto, eu hoje entrei aqui um bocadinho antes da hora, pronto, mas vamos começar. Pronto. Já agora agradeço à Olímpia Borsuk por estar aqui mesmo à hora, mesmo on time. Ok. Pronto, ponha aí nos comentários se está a ver e a ouvir-me bem, por favor, para ter a certeza que está tudo em ordem. Então, o tema hoje é sobre a bexiga, né? Pronto, há muita gente a sofrer da bexiga, principalmente as senhoras, mas de qualquer maneira eu vou aqui esclarecer os cuidados que poderemos ter. A Limpa Rousseau que está a dizer sim, estou a ver e ouvir bem. Ok, muito agradecido, muito agradecido. Bom, então, em termos de medicina tradicional chinesa, a bexiga tem mais do que um significado. Quando falamos em bexiga, podemos nos estar a referir ao órgão que coleta a urina dos ureteres provenientes dos rins, né? Ou podemos estar a referir-nos ao meridiano da bexiga ou outros aspectos que é o yang do rim. Em todos os elementos, portanto, da teoria dos 5 elementos, cada elemento tem a ver com um par de órgãos, um par de órgãos internos principais, não é? E respectivos meridianos. Então, por exemplo, no elemento água,
os órgãos são rins e bexiga, né? E desse par de órgãos há sempre um órgão que é o órgão Yin e o outro que é Yang. No caso da bexiga, a bexiga é o órgão Yang. Carla Rangel Avelar, muito boa noite, bem-vinda. Que bom estar aqui presente também. Estiveram aqui as suas amigas no evento que fiz, não é? Foi fantástico. Depois podemos falar em privado também. Portanto, eu agradeço muito aqui a Carla Rangel Avelar, teve a gentileza de me recomendar aí a duas amigas, com certeza recomendou a mais, né? Mas duas delas inscreveram-se na última formação, né? E agora já tenho uma nova formação agendada para o dia 16 e 17 de janeiro. Mas já vamos falar nisso a seguir. Bom, então, agora vamos falar sobre a bexiga. Então, como eu estava a dizer, a bexiga, a medicina tradicional chinesa, tem vários significados. Pronto, e um deles é o yang do reino, né? Portanto, é a parte yang, a parte dinâmica, né? Curiosamente, também, o meridiano da bexiga é o maior meridiano do organismo, né? É o meridiano mais comprido. E nas costas, inclusive, tem dois traços paralelos relativamente verticais, né? De cada lado da coluna, né? Portanto, é um meridiano muito importante, é uma função muito importante. Os rins da bexiga, como uma entidade energética, pronto, traduzem muita coisa a nosso respeito, inclusive a nossa própria origem. Está relacionado com a sexualidade, está relacionado com a hereditariedade, com os nossos antepassados. Portanto, tem muitos aspectos importantes. José Lago, muito boa noite. E, portanto, é importante que tenhamos esse aspecto a funcionar como deve ser. Portanto, com genica e com precisão, não é? Então, a bexiga, como sabem, está situada aqui no baixo ventre, né? Tem aqueles dois canais para os ureteres, né? Portanto, que entra na bexiga e depois sai a uretra, né? Portanto, tem capacidade para cerca de 300 a 350 mililitros de água, né? Curiosamente, enquanto que nos órgãos, nos outros elementos, normalmente o órgão mais oco é o órgão mais dinâmico, é o órgão de transformação. Aqui, digamos, em termos de víscera, é uma víscera, digamos assim, passiva, né? Inclusive, boa noite, José Rato, como está? Inclusive, portanto, a bexiga, segundo a investigação que há até hoje, é mais estimulada pelo parasimpático. E o parasimpático é uma parte do sistema nervoso yin, né? Portanto, o simpático tem um efeito mais yang, o parasimpático tem um efeito mais yin, né? Mais yin, né? Sim, senhora, a Carla Rangel Avelar está a dizer: infelizmente não consegui comparecer a essa formação, mas brevemente terei muito prazer nas próximas. Ótimo, muito agradecido. Bem-haja. Pronto, terei todo o gosto, tenho todo o gosto e prazer. Então, estava a dizer que é curioso que aqui no caso da bexiga, digamos, o rim, que é teoricamente o mais in, né? Pronto, é que está ali a trabalhar, a limpar o sangue, etc. Pronto, e a bexiga está ali mais passiva a receber, né? Mas é curioso também um aspecto que é o seguinte: quando a criança nasce, né? E aí durante até uma certa idade, a bexiga está mais em cima. É muito interessante isto. Ou seja, tem uma posição de facto mais yang, mais para cima, né? Depois ela vai descendo, né?
vai descendo e fica cá em baixo, né? Ah, pronto, em relação ao meridiano da bexiga, como eu já falei, ele passa nas costas, né? Portanto, começa aqui no canto do olho, né? Vai aqui à cabeça. Pronto, há vários meridianos, eu não vou entrar em pormenores agora. Inclusive entra no cérebro, portanto, o que é muito interessante também, né? Pronto, e depois desce aqui pela nuca e descem dois ramos de cada lado da bexiga, pelas costas abaixo, portanto, e vai às nádegas e só aqui atrás da, do joelho é que passa a ser apenas um fiinho, um trajeto do meridiano, em vez de ser dois, né? Mas até ao joelho são dois de cada lado, né? Dois em cada perna, né? Dois em cada lado das costas, né? Pronto, vai também aos buracos sagrados, portanto, entra aqui em alguns buracos sagrados, portanto, aqui no sacro, pronto, o que também denota a relação portanto, da energia do elemento água, neste caso a energia, o yang do yin, neste caso, né? Por um lado, o facto de entrar para o cérebro está relacionado com o facto de que, por exemplo, as medulas são governadas pela energia do yin, né? Os ossos também, né? E aqui a bexiga, pronto, que é a parte yang, está no cérebro e entra profundamente no cérebro, o que também é muito interessante, né? Portanto, há uma certa coerência nisso, né? Portanto, a cabeça, para o ser humano atual que caminha de pé, não é? A cabeça é a parte mais alta, portanto, nesse sentido é a parte mais yang, e a bexiga está lá a vivenciar essa parte yang, não é? Por outro lado, a energia do yin governa muito a parte inferior do corpo, por exemplo, a região lombar, né? A bexiga, por exemplo, que está também na parte de baixo do abdômen, né? Os órgãos sexuais, né? E reprodutores, portanto o útero nas mulheres, a próstata nos homens, etc., tem uma relação muito direta com a energia dos rins, portanto, quer yin, quer yang, né? Então, aqui a bexiga também mostra essa parte, portanto, ela entra ali nos buracos sagrados, né? Portanto, exercícios que favoreçam esta parte das costas, né, e a parte lombar e as pernas, por exemplo, são muito importantes. Então, tradicionalmente na China, costuma-se dizer que as pessoas morrem pelas pernas. É muito interessante isso, não é? De facto, quando a pessoa portanto, já está idosa, enfim, ou já está bastante doente, ou já está muito enfraquecida, não é? Quando está perto da época, digamos assim, de morrer, não é? Ela tende a ficar com a parte inferior do corpo comprometida, portanto, fica mais rígida, fica mais lenta, portanto, em casos mais graves nem se consegue levantar, fica acamada, etc. Né? Então, as pernas, portanto, os membros inferiores, né, estão muito relacionados com a energia dos rins da bexiga. Né? Pronto, e portanto, é de suma importância nós fortalecermos essa parte. Portanto, não devemos fazer exercício demais, né, para exaurir o yang, para desperdiçar a energia, para estragar a energia, né, para deitar energia fora, mas devemos, dentro do limite razoável, dentro do limite correto, quanto mais dinâmicos, melhor. Né? Então é importante trabalharmos toda a parte do corpo, não é? Mas as pernas em particular são muito importantes. Portanto, por um lado são o nosso suporte, num certo sentido são a nossa parte mais yin, é como os esteios, é como os pilares de uma casa, não é? Mas
por outro lado, por outro lado, elas refletem a nossa vitalidade, a nossa, por exemplo, a nossa capacidade de aguentar de pé durante mais ou menos tempo, não é? E a nossa capacidade de correr, por exemplo, com mais ou menos velocidade. Pronto, tudo isso traduz o yang do rim, não é? Por outro lado, por exemplo, os joelhos são das partes do corpo mais representativas da energia dos rins, né? Então, quando a pessoa sente problema nos joelhos, portanto, isso normalmente está associado a problemas na região lombar. Por vezes as pessoas vêm aqui ao meu consultório para se tratarem, às vezes porque têm problemas, por exemplo, no tornozelo ou têm problema no joelho, né? Mas da minha experiência clínica, o interessante é que, na esmagadora maioria das vezes, se não na totalidade, a raiz está a montante, a raiz está na região lombar. Né? Normalmente a pessoa tem uma protrusão discal, ou tem uma hérnia discal, ou várias, né? E esse comprometimento a nível lombar faz com que os nervos que inervam os membros inferiores fiquem comprometidos, o que por sua vez depois dificulta o funcionamento normal dos músculos, das coxas, das pernas e neste caso dos joelhos, e depois acaba por haver de facto uma lesão nos joelhos. Mas a origem dessa lesão muitas vezes está a montante, né? E por sua vez esses problemas na região lombar têm a ver com a energia dos rins, né? Portanto, ali, por exemplo, entre L2 e L3 tenho o vaso governador número 4 sobre a coluna, e tenho a bexiga, na meridiano da bexiga, o bexiga 23 de um lado e do outro, por exemplo, né? Que tenha a ver diretamente com os rins, né? Portanto, que é o ponto X dos rins, né? Então, isto para compreenderem a importância de nós exercitarmos o nosso corpo e, em particular, as pernas, não é? Os membros inferiores, melhor dizendo. E já agora eu gostava de vos lembrar outro facto com que todos nós nos deparamos e que podemos comprovar no dia a dia, que é aquelas pessoas que, por exemplo, têm uma ruptura a nível, por exemplo, do colo do fémur, fraturam o colo do fémur, né? Depois ficam acamadas, vão para o hospital, vêm para casa, etc. E geralmente, depois, passado pouco tempo, morrem, né? O que comprova também esse ditado chinês de que as pessoas morrem pelas pernas, né? Ou morrem pelos membros inferiores, né? Portanto, é importante atendermos a isso, né? Pronto, ainda agora nesta formação, uma senhora que esteve presente teve uma menopausa precoce, né? E entretanto já teve fraturas na bacia, né? Muito curioso, portanto ainda relativamente jovem, né? Ainda com 50 e tal anos, né? Portanto, essa questão também da menopausa precoce também está relacionada, portanto, com uma fragilidade a nível dos rins. E também eu falei com ela, ela disse-me que a avó e a mãe também sofrem de osteoporose, ela também tem osteoporose, né? Pronto, o que mostra também a relação do rim com a hereditariedade. Também é um facto aqui bem claro, né? De qualquer maneira, mesmo que a gente tenha herdado uma hereditariedade problemática, né? Não digo que seja fácil, mas é possível, até certo ponto, compensarmos isso, né? Portanto, com hábitos saudáveis, né?
Então, portanto, em relação a esse aspecto do yang do rim, por exemplo, uma das funções do nosso corpo que está relacionada, que está grandemente relacionada com esse aspecto yang da energia dos rins, é, por exemplo, as glândulas suprarrenais, né? Por exemplo, as glândulas suprarrenais segregam, por exemplo, aquela hormona chamada adrenalina, né? Que nos dá a genica, que nos dá aquela vitalidade para andar rápido, né? Para ter muita vontade de fazer as coisas, né? Para aguentar muito depressa, ou para, se for preciso fugir, também termos energia para fugir, etc. Né? Então, esse é um aspecto yang. Né? Então, quando há um enfraquecimento desse yang do rim, portanto, há um enfraquecimento das suprarrenais, né? E então isso pode dar origem à doença de Addison, né? Que tem sintomas, é uma doença que, caracteristicamente IN, por exemplo, de fraqueza, a pessoa sente fraqueza, sente cansaço, né? Emagrecimento também, portanto, por falta de formação de novos tecidos, hipotensão, portanto, não é hipertensão, é hipotensão, portanto, tensão baixa, né? Pronto. E ocorre, nesse caso, uma falta de sais minerais no organismo, também da água e de volume de sangue. Portanto, reparem como está diretamente relacionado com o elemento água portanto, com os rins, não é? Em relação às micções diárias, em macrobiótica costuma-se estabelecer que uma pessoa saudável não deve exceder 3 a 4 vezes as mulheres e 4 a 5 vezes os homens, não é? Portanto, se vocês são homens e estão a urinar mais de 4, 5 vezes, portanto é melhor reverem, porque estarão ou estão a beber demais ou há alguma fraqueza a nível do yang dos rins, não é? No caso das senhoras também, portanto, não deveria ser necessário urinar mais do que 3 a 4 vezes nas 24 horas, não é? Em relação à urina, também há ideias muito, por vezes, distorcidas do que é a realidade, do que é uma urina saudável, não é? Pronto, uma urina saudável tem uma cor dourada, não é? Pronto, quando a urina é demasiado clara, demasiado aguada, que muita gente pensa ou acha que isso é que é correto e que é saudável, não é. Portanto, se a urina está muito incolor, está muito sem cor, está assim a fugir para o branco, né? Em vez de estar a fugir para o dourado, né? Isso denota uma condição IN. Portanto, ou a pessoa tem poucos minerais no organismo, portanto, ou está a beber demasiado, ou os rins estão a filtrar mal. Normalmente não é isso, mas também em certos casos pode acontecer, não é? Portanto, a urina deve ser dourada, não é? Portanto, é mais importante a pessoa ingerir líquido do que sólido, não é? Portanto, a pessoa sem comer pode estar muitos dias, não é? Sem beber muito pouco, não é? Portanto, de qualquer maneira, também não devemos beber demasiado. Portanto, se virmos que a urina está a ficar aguada, é melhor, à partida, a reduzir a quantidade de líquido que ingerimos, não é? Em relação aos líquidos, é muito importante termos atenção à qualidade dos líquidos, porque a maioria das pessoas hoje em dia usa muito refrigerantes, bebidas alcoólicas, etc.
mas quanto a mim, depende das bebidas alcoólicas, não é? Mas, falando muito genericamente, penso que os refrigerantes ainda são piores, não é? Portanto, é importante evitar isso, porque isso vai acidificar o sangue, né? Vai criar umidade de calor na região inferior do corpo, ali na região da bexiga, né? E isso é causa, por vezes, de infecções, né? Também, também é importante evitar bebidas geladas, né? Também muitas pessoas têm o hábito de beber, de colocar gelo, sei lá, gelo nas bebidas alcoólicas, no uísque, etc. Gelo às vezes na água, na simples água, né? Então, quando colocamos gelo, estamos, por um lado, estamos a diminuir o yang, né? Porque frio é yin, portanto, estamos a destruir o yang, estamos a destruir a genica, a vitalidade, né? Por outro lado, estamos a prejudicar também a própria digestão se estivermos a comer ou a beber outras coisas, não é? Porque para a digestão se processar precisa de uma determinada temperatura, né? E que não é de gelo, né? Porque o gelo, conforme podemos olhar para ele e verificar, está no estado sólido. Portanto, se a gente pusesse comida no estômago mesmo gelada, né? E se ficasse tudo gelado, pronto, ficava gelado, ficava pedra. Ficando pedra, não pode acontecer as transformações, não é? A transformação de comida em sangue, não é? Portanto, o que acontece no mínimo dos mínimos é que prejudica a digestão. Portanto, enfraquece a capacidade digestiva, porque depois o organismo tem necessidade de elevar a temperatura no estômago, etc., para que se possam processar as devidas reações químicas. Não é? Também em relação à água para beber, portanto, a água ideal é de poços profundos, não é? Que é uma água mais mineralizada. Portanto, quanto mais fundo for, à partida mais minerais tem, não é? Em segundo lugar, a água de fonte das montanhas é indicada, não é? Mas nós, para bebermos líquido no dia a dia, do meu ponto de vista, o mais indicado são bebidas de plantas medicinais, não é? Pronto, e principalmente pronto, a bebida mais fantástica que eu encontrei até hoje é o chá de 3 anos, não é? Portanto, quem conhece da macrobiótica ou da autoeducação vitalícia pode saber do que eu estou a falar, não é? Portanto, o chá de 3 anos é feito da mesma planta do chá verde, só que a planta, neste caso, está tostada. Portanto, as folhas ou os galhos da planta estão tostados. Né? E enquanto que no chá verde, o chá verde excita a pessoa e, por exemplo, pode até impedir a pessoa de dormir sossegada, etc. Né? Tem um efeito, a teína tem um efeito semelhante à cafeína, né? Portanto, tem tendência a provocar agitação, pelo menos em pessoas mais sensíveis, né? No caso do chá de 3 anos, até há pessoas que sentem até ficar mais relaxadas, né? E é da mesma planta, só que está tostado. Portanto, e isto também mostra a importância de cozinhar, a importância de preparar, né? Também para quem sabe, por exemplo, de fitoterapia tradicional chinesa, por exemplo, sabe que na fitoterapia tradicional chinesa utilizam-se por vezes plantas de diferentes formas, umas vezes cruas, outras vezes tostadas, né? Outras vezes preparadas, por exemplo, com vinho ou com outra coisa, né? Portanto, tudo isso vai mudar, por vezes até radicalmente, as características da planta. Portanto, vai mudar o estado final, né?
Ahm, Portanto, em termos energéticos, os alimentos, né, que estão mais relacionados com a energia, a água, neste caso com o rins e a bexiga, né, são, por exemplo, a nível do reino vegetal, são as raízes. Né? Portanto, a raiz está enterrada na terra, né? Portanto, tem uma energia mais descendente, de cima para baixo, né? Como a água, né? Portanto, uma vez que rins e bexiga pertencem ao elemento água, né? A água também tem tendência a procurar os locais mais baixos. A água procura sempre enterrar-se nos locais mais fundos, desde que tenha por onde passar, né? Desde que tenha por onde passar, a água é muito humilde. Procura sempre o sítio mais profundo possível, né? Por isso é que a gente consegue captá-la em poços, por exemplo, né? A água procura sempre o sítio mais profundo, né? Então, também os vegetais de raiz têm essa característica, não é? Portanto, para tonificar os rins e a bexiga, então podemos usar vegetais de raiz, por exemplo, como as cenouras, nabos, rábanos, bardana, rabanete, a pastinaca, etc. Né? E esses alimentos são mais remineralizantes, também têm propriedades mais diuréticas, por exemplo, a cenoura é muito boa, por exemplo, em casos de diarreia, ajuda a prender o intestino, é muito boa também para a parte respiratória, portanto, tradicionalmente usa-se um xarope de cenoura, né? Feito com mel ou com açúcar, né? Mesmo com cenoura crua, né? Depois a pessoa toma assim uma colherinha no dia a dia, mas também é muito útil para tonificar a energia do reino, né? Mesmo a potência sexual, etc. Não tem assim um efeito, digamos, muito visível, imediato, mas a médio e longo prazo é muito benéfico, né? E, portanto é um dos exemplos, né? Por exemplo, o nabo tem propriedades diuréticas, cá está o efeito sobre o rim, né? Até não se deve usar demasiado, por exemplo, em chá, né? Não se deve usar assim, não se deve abusar do chá de nabo, porque é muito diurético, né? Um, e, mas, portanto, convém ter essa ideia. Por outro lado, por exemplo, as algas marinhas têm muitos sais minerais, até porque estão no mar, né? Estão rodeadas de sal. Né? Então, também são muito indicadas, por exemplo, em caso de osteoporose, etc. Né? Portanto, também são indicadas para problemas de rins e bexiga. Né? Agora, um aspecto interessante em termos de eletrólitos, né? Em termos de água que lhe é acrescentada alguma coisa para transportar eletricidade. Portanto, isso estuda-se em eletricidade, né? Estuda-se na química também, né? A questão dos eletrólitos. Né? Eu também estudei isso, até porque tive o curso de Engenharia Eletrotécnica, portanto tive de estudar isso. Né? Então, portanto, isso para mim é bastante claro. Então é muito interessante o seguinte: quando nós colocamos sal na água, né, a água torna-se mais condutora, né, ela conduz a eletricidade mais facilmente. Né. Quando a gente coloca açúcar, acontece o contrário. É muito interessante isto. Então o açúcar desmineraliza. Por isso, a pessoa que usa açúcar ou que abusa de açúcar, né? A pessoa que abusa, pode vir a sofrer de osteoporose por causa disso. Né? Para além de diabetes, enfim, e de outros problemas, de obesidade, enfim, de vários outros problemas. Né? Falta de memória. Né? Portanto, o açúcar digamos, uma coisa mesmo bastante nociva, né? Mesmo muito, tremendamente nociva. Né?
As pessoas não têm ideia, né? Por exemplo, uma pessoa com diabetes em determinado estado da sua doença fica com gangrena, por exemplo, né? Fica o corpo a apodrecer, né? Então isso é lastimável, né? Eu conheço alguns casos assim, né? É lastimável, né? Então as pessoas não têm a noção, mesmo as pessoas que têm diabetes, não se apercebem, não se apercebem do que é que as espera, né? Se não cuidarem da doença, né? Então, no fim, apodrece o corpo inteiro, né? O início da diabetes é o início do apodrecimento inteiro do corpo, né? A pessoa começa por ficar com falta de sensibilidade, começa por ficar com falta de apetite sexual, etc. Depois vai perdendo cada vez mais, né? Portanto, os rins começam a funcionar mal, etc, etc. Para além do pâncreas e tal, né? Então, eu estou a falar nisto por causa de que estamos aqui a falar da bexiga, que é um órgão que recebe líquido, né? Recebe urina, que tem uma enorme percentagem de água, né? E, portanto, precisamos ter cuidado com os líquidos que ingerimos, né? Então, quando a gente ingere líquidos açucarados, né, com açúcar branco, com açúcar refinado, estamos não só a prejudicar a saúde da bexiga e dos rins, como a prejudicar o corpo inteiro, né? Inclusive até a capacidade de raciocínio, etc, né? Porque depois fica tudo mais mole, mais lento, mais incapaz, né? Uma vez que retira minerais, né? Desmineraliza e, portanto, não há tanta condutividade elétrica, portanto, não há tanta facilidade de comunicação no corpo, né? Portanto, os neurónios não conseguem funcionar em pleno, ou pelo menos com tanta eficácia, como se tiver lá aquele sal QB, né? Não é sal demais, né? Mas se tiver uma quantidade adequada é útil, né? Então, se a pessoa abusa do açúcar, acaba por ficar mole, né? Sem memória, etc, né? Então, é melhor evitar esse tipo de coisas. Por outro lado, também, a respeito do açúcar, eu gostaria de falar em relação, por exemplo, aos cereais refinados, né? Porque, mesmo não comendo açúcar refinado, se a pessoa comer, por exemplo, arroz branco, pão branco, farinha branca, né? Quimicamente falando e fisiologicamente falando, a médio e longo prazo vai dar no mesmo, né? Isso também acidifica o sangue e também provoca problemas idênticos, né? Diabetes, etc, etc, né? Portanto, exorto a que, se ainda não começaram a comer cereais integrais, comecem, né? Portanto, comecem e continuem. Pronto, eu já faço isso há quase meio século, né? Quase 50 anos, né? E de facto faz uma diferença enorme quando me comparo, por exemplo, com outros colegas meus, né? Aliás, a esmagadora maioria dos meus colegas até já morreu, né? Até já morreu, pronto, e os que não morreram estão gravemente doentes, não é? Portanto, com diabetes, enfim, com outras coisas, ou, na melhor das hipóteses, não estão a trabalhar como eu, não estão ativos, né? Retiraram-se, né? Retiraram-se da vida ativa, né? Portanto, estão, de certa forma, a apodrecer, né? Para morrer mais cedo ainda, né? Portanto, faz uma diferença enorme a pessoa usar os cereais integrais em vez dos cereais refinados, né? Portanto, em vez de usar pão branco, usar pão integral, etc, etc. Portanto, ainda há pouco falando com essa aluna que está com osteoporose, né? Perguntei-lhe o que tinha comido
Portanto, e ela disse-me que tinha comido arroz branco e tal, né? Com arroz branco, com carne e tal, né? Então, as pessoas não se apercebem, né? Não se apercebem. Portanto, acham que é normal. As pessoas confundem normal com comum. Comum ou habitual. Uma coisa é aquilo que é hábito da maioria. Outra coisa é o que é normal. São coisas muito distintas, não é? Maria Jesus, muito boa noite. Ok. Portanto, bem-vinda, bem-vinda. Portanto, não confundam normal com habitual ou com moda, né? Ou com maioria. A maioria das pessoas geralmente é anormal, né? Portanto, só uma minoria é que consegue ser normal, né? Esta é a realidade, né? Não estou aqui pretendendo ofender ninguém, nada disso, né? Mas é uma confirmação da realidade. Portanto, eu exorto e convido-vos a que prestem atenção aos vossos amigos, aos vossos inimigos, enfim, às pessoas em geral, né? E observem, né? Observem, portanto, quem é que tem um comportamento normal. É muito raro, né? É muito raro a pessoa, enfim, portar-se em ordem, portar-se bem, ser eficaz, ser honesto, ser correto, ser rico, enfim, ser saudável, ser simpático, ser cordial, ter boa capacidade de comunicação, né? É muito difícil. É muito difícil encontrar, né? E eu próprio também tenho muitos defeitos, muita coisa também fora do normal, né? Então, é importante reconhecer isso, né? Se reconhecermos, podemos melhorar, né? Se não reconhecermos, se acharmos que está tudo bem, né? Aí não vamos melhorar, né? Porque não vamos corrigir. Se acharmos que está bem, vamos melhorar para quê, né? Então, eu não considero que estou bem, né? Estou mal em muita coisa, né? Mas pelo menos estou-me esforçando para ficar cada vez melhor, né? Ficar cada vez melhor em diversos aspectos, né? Em vos ser cada vez mais útil, né? Em ter uma vida cada vez mais rica, rica não necessariamente dinheiro também, mas sobretudo rica de sabedoria, rica enfim, de amizade, de amor, etc. Né? Então, por exemplo, há uma doença chamada uremia, né? Que consiste na presença de ureia no sangue, no sangue, sim, né? E que está geralmente relacionado com o facto dos rins não filtrarem, mas por sua vez também, por vezes, por causa da pessoa não conseguir expelir a urina, né? Pronto, isso é uma situação muito grave, se a pessoa não conseguir urinar, porque ao fim de 2, 3 dias pode morrer, né? Portanto, recomenda-se que a pessoa procure tratar-se a tempo, né? Então, uma das coisas que se pode fazer é a compressa de gengibre, né? Portanto, a compressa de gengibre é uma das coisas que eu irei ensinar a fazer na próxima formação, no dia 16 e 17 de janeiro de 2021, né? Na próxima formação que eu vou fazer, sábado e domingo, das 15 às 18 horas, né? E que depois vai dar ainda direito a uma consulta individual e tal. Depois eu vou falar isso mais à frente, né? Então, a compressa de gengibre tem efeitos milagrosos, né? Portanto, é feito com gengibre, feito com uma toalha, né? Embebida em água de gengibre, né? Quente, torcida, pronto. E depois aquilo aquece. Portanto, o gengibre tem uma qualidade muito yang. Portanto, é picante, mas tem uma qualidade muito yang. Ativa muito a circulação do sangue e a circulação da energia. Portanto, então, uma das razões
dessas fantásticas propriedades do gengibre tem a ver com isso. É que dinamiza a energia, dinamiza o sangue, não é? Então, em caso de uremia, fazendo compressas de gengibre na região lombar, sobre os rins, não é? É possível melhorar rapidamente a pessoa poder começar a urinar, não é? Portanto, além de outros tratamentos que se pode fazer, não é? Eu queria falar também acerca do bicarbonato de sódio, sobretudo a propósito, por exemplo, de infecções urinárias, não é? Porque mesmo na internet existe aí certos sites, né, que recomendam a pessoa tomar bicarbonato de sódio, né? Pronto, o bicarbonato de sódio é útil em caso de intoxicações, né? Porque é uma substância, embora seja uma substância química, né, mas é alcalino e, portanto, pode ajudar, né? Ajuda de certeza, né, em casos desses. Mas é uma coisa muito forte, portanto, geralmente dá vômitos, etc, né? Não é uma coisa assim propriamente natural, né? Então, isso também mostra como essas infecções urinárias estão muito relacionadas com a acidificação do sangue, né? Porque quando a pessoa toma, então, por exemplo, o caso do bicarbonato, né, acaba muitas vezes por resolver o problema, porque alcaliniza, né? Portanto, no entanto, pronto, há outros métodos mais seguros, né, em que a pessoa pode fazer ou pode tomar, pronto, sem estar a ingerir esse tipo de coisas, né? Uh, por exemplo, um deles é o tal chá de 3 anos, né? O chá de 3 anos, ou até o próprio sal marinho integral, né? O sal marinho integral também é alcalino, né? Então, não digo para a pessoa comer assim sal, como quem come arroz, evidentemente, isso é venenoso, né? Comer assim sal em quantidade, mas pronto, em água salgada, um bocado de água morna, salgada, temperada, um bocadinho temperada, tipo sopa, por exemplo, né? Vai alcalinizar o organismo, né? Pronto, e o chá de 3 anos também é um chá alcalinizante, né? Tem várias outras propriedades, além de ser digestivo, etc, né? Agora, eu vou falar aqui de outra coisa que é a ptose da bexiga. Chama-se ptose a um órgão que está caído, né? Ao facto de um órgão estar caído. Por exemplo, a pessoa pode ter o estômago caído, né? Pode ter o intestino caído, pode ter a bexiga caída também. Pronto, uma outra palavra é prolapso, né? Prolapso embora a palavra prolapso é mais no sentido de sair, né? Por exemplo, usa-se muito, por exemplo, prolapso do reto, né? Pronto, já tive aqui um cliente que tinha prolapso do reto, né? Saía, quando ele ia evacuar, né? Ficava, sem exagero, assim, este tamanho, né? Fora do intestino, fora do ânus, né? Portanto, o intestino saía para fora do ânus assim, uma coisa enorme, né? Assim, vermelho, né? Portanto, isso chama-se prolapso retal, prolapso do reto, né? Então, a bexiga caída, pronto, também a bexiga fica mais para baixo, né? Do que devia, né? Isso tem a ver com o déficit de chi do vaso pâncreas, né? Portanto, é uma condição também né? Então, se a pessoa usar na alimentação, por exemplo, muita fruta, né? Muita fruta, muitos doces, etc., isso vai prejudicar, portanto, vai prejudicar nesse aspecto também. Vai enfraquecer também o vaso pâncreas, né? Porque
O doce tem a ver com o baço pâncreas, né? Então, quando a gente come alguma coisa doce, a tendência em termos energéticos é essa coisa ou essa substância ou essas substâncias serem atraídas para o baço, pâncreas, estômago, né? Então, se for uma coisa benéfica, vai beneficiar o baço, pâncreas, estômago. Se for uma coisa prejudicial, vai prejudicar, né? O mesmo baço, pâncreas, estômago, porque é atraído para aí, né? Quando é uma coisa doce, né? Então, quando a gente come, por exemplo, cenoura, ou cereais integrais, arroz integral, etc., ou trigo, ou, por exemplo, massa de trigo integral, ou cuscuz, etc., um, ou trigo partido, bulgur, né? Bulgur, que é um trigo partido, né? Portanto, quando come isso, pronto, não há problema, né? Portanto, e como é doce, portanto, é atraído também para esses órgãos, mas não acontece nada de mal, né? Mas se a pessoa comer açúcar ou alguma coisa assim do género que leva açúcar refinado, vai prejudicar, né? E então é importante evitar nesses casos, né? Uh, há duas fórmulas que eu tenho aqui, por exemplo, que ajudam nesse caso da ptose, né? Ptose da bexiga ou ptose do útero ou do estômago, etc. Né? Ora, deixem-me cá ver. Por exemplo, uma delas é esta aqui. Pronto, o T11, portanto, aqui, este que eu tenho à venda aqui na Anatomia Medicina Naturais, né? T11 Tonify She and These Muscles, né? Pronto, isto eleva o Qi, portanto, ajuda quando há ptose de órgãos, portanto, tomando esta fórmula, ajuda, por exemplo, também no caso da queda da bexiga, etc. Né? Há também uma outra fórmula, que é o T22, Separate Clear and Turbid, que trata também casos de afundamento do Qi do baço pâncreas, mas com dificuldade urinária crónica, que muitas vezes é confundida com cistite, mas em que a pessoa tem ataques de micção assim frequentes e urina pouco de cada vez, mas urina muitas vezes, apetece urinar muitas vezes, mas não tem ardor a urinar, né? Então aí não é cistite, ou pelo menos não é infecção urinária, né? Então, por exemplo, essa forma, o T22 Spray Clear and Turbo pode ajudar, né? Portanto, que é a fitoterapia tradicional chinesa, né? Ora, deixa-me cá ver aqui a Maria de Jesus. Maria de Jesus está a dizer, professor Manuel, mas para a infecção urinária bebe-se só chá de 3 anos, sem mais nada, ou põe-se uma pitada de sal marinho? E quantas vezes se bebe por dia? Obrigado pela informação disponibilizada. Ok. É assim, o próprio chá de 3 anos, por si só, né? O próprio chá de 3 anos, por si só, já tem essa propriedade, né? Portanto, mesmo que não ponha nada, mesmo que não ponha sal marinho, etc., já tem essa propriedade, né? Portanto, vai melhorar. Portanto, a pessoa pode tomar uma chávena, por exemplo, depois das refeições, passado 20 minutos ou passado uma hora, por exemplo, né? Mas se a pessoa está, isso normalmente, né? Mas se a pessoa está com uma infecção urinária, por exemplo, nesse caso pode tomar um pouquinho mais, né? Pode tomar um pouquinho mais. Também, se quiser, pode temperar, por exemplo, até com um bocadinho de shoyu, com molho de soja, também é salgado, não é? Ahm, ou pode pôr um bocadinho de sal também. Também, se quiser, pode fazer isso, não é? Portanto, mas ainda bem que colocou essa questão, não é? Depois há aqui várias coisas que eu vou falar também, né? Mas isso é uma das possibilidades, né? É isso, né?
Então, hum, portanto, a cistite, então, é uma inflamação da bexiga, né? O termo ito, o sufixo ite, quer dizer inflamação, né? Cistite é inflamação da bexiga, né? Tendinite, inflamação do tendão, né? Colite, inflamação do cólon, essencialmente, né? Rinite, né? Daqui da rina, né? Faringite, da faringe, etc. Né? Portanto, mas normalmente está associada a infecção, portanto, geralmente associada a bactérias, etc. Né? Embora seja mais frequente nas senhoras, né? Não quer dizer que as senhoras tenham de ter infecção, não têm de ter. Né? Eu, por exemplo, não me lembro da minha falecida mãe, não me lembro de ela andar com algum problema de infecção urinária, né? Por exemplo. Né? Então, normalmente na cistite, os sintomas são poliquiúria, que é a pessoa tem micções frequentes, né? Tem dores na região da bexiga, tem disúria, quer dizer, tem dificuldade em urinar, né? Portanto, e sente ardor ao urinar. Esse é um dos sintomas típicos quando há infecção da bexiga, né? É que a pessoa ao urinar tem ardor ou ardência, assim, durante a micção, né? E pode ter também sangue na urina, né? Pode aparecer também sangue na urina, né? E também corrimento, portanto, tem corrimento em geral purulento, né? Corrimento assim tipo pus, né? E com odor forte, né? Pronto. E esse odor forte, lá está, tem a ver com o tal umidade-calor, né? Uh, Aqui uma pergunta do José Lago. Sabe-se no fabrico do vinho em Portugal é adicionado açúcar refinado, monossacarídeo, sacarose, ou o açúcar que o vinho contém é só o da própria fruta de sacarídeo. Ok. É assim, eu ao certo não sei, né? Mas eu sei de pessoas que uh, colocam açúcar, enfim, em bebidas, né? Mesmo para conservar, sei lá, para o champanhe, por exemplo, para fazer champanhe, etc, né? Ou para fazer vinho espumante, né? Para fazer vinho espumante já vi pessoas, né? A falar e a demonstrar, né? Colocarem um bocadinho de açúcar, né? Portanto, porque depois vai fermentar mais e não sei o que mais, né? É assim, em casa dos meus pais, que os meus pais eram agricultores, né? Que eu saiba, nunca se colocou açúcar, né? Mas, mas nos últimos anos, pelo menos, meu pai comprava lá determinadas coisas, né? Não sei o que era, né? Nunca me interessou, na altura não tinha consciência também disto, né? Nunca investiguei, né? Mas colocava coisas para o vinho não se estragar, provavelmente, ou não sei se era para ser saboroso também, não sei, né? Também não sei se aí nisso já o açúcar fazia parte, desconheço, né? Uh, não sei, mas de qualquer maneira, da parte que eu sei, é que por vezes colocam açúcar para fermentar, né? Para fermentar, né? Então, conclusão, esta doença da cistite está muito relacionada geralmente com o consumo excessivo de frutas, né? Principalmente as senhoras têm tendência a comer mais fruta do que os homens. Por outro lado, também aguentam mais, né? Também não lhes faz tão mal a elas como a um homem, né? De qualquer maneira, mesmo assim, se calhar muitas vezes, se calhar não, de certeza, muitas vezes comem mais do que o que seria recomendável, não é? Mais do que o que seria conveniente, não é? E portanto, ainda para mais,
hoje em dia, pronto, além das frutas, é açúcar refinado, é outros açúcares químicos, industriais, né? Porque hoje utiliza-se na indústria, né? Na indústria alimentar, utilizam esse tipo de coisas, não é? Portanto, e as pessoas hoje em dia comem muito fora, né? Portanto, a mulher hoje em dia deixou de cozinhar quase em casa, né? Acaba por comer restaurante, etc. Acaba por comer em confeitaria, ou acaba por comprar já feito, né? Mesmo em supermercado, etc. Portanto, isso é o que se vê, não é? Então, as pessoas gostam, portanto, gostam muito de coisas doces, né? Principalmente as senhoras, né? Têm mais tendência a gostar de coisas doces. E então isso acaba depois por dar esse resultado, por vezes, de tal cistite, né? Também as bebidas alcoólicas é outra coisa também que contribui, né? Também as proteínas animais. Portanto, em relação às proteínas, eu gostaria de lembrar, ou de esclarecer, para quem não sabe, né, que proteína, quando é excessiva, tende a acidificar o sangue, porque a própria proteína, portanto, quimicamente é feita de aminoácidos, né? Aminoácidos, né? Os tijolos sobre o qual sobre os quais são construídas as proteínas são os aminoácidos, né? Um conjunto de aminoácidos forma uma proteína, né? Então, quando a proteína se desintegra no nosso corpo, ficam aminoácidos na corrente sanguínea. Então, isso acidifica, né? Aminoácidos, né? Então, se for proteínas animais, pior ainda, né? Porque as proteínas animais, além do aspecto de acidificante, também são mais tóxicas, né? Têm mais toxinas, né? Depois também gorduras animais, portanto, excessos também de farinha, principalmente farinha de trigo refinada, né? Portanto, o trigo também é o cereal que tem mais proteína, né? Do meu ponto de vista, não vejo mal nenhum em a pessoa comer trigo, desde que seja trigo, enfim, saudável, né? Que não seja manipulado, etc. Né? Pronto, até por exemplo o seitan é feito apenas de proteína de trigo, não é? O seitan é proteína de trigo pura, não é? Nem tem lá o amido, não é? Portanto, e não acontece nada se a pessoa for saudável, não é? Portanto, não tem que ficar preocupada com glúten, não é? Mas pronto, se a pessoa já tiver alguma suscetibilidade, isso pode contribuir, o facto de ter mais proteína, não é? Então, esse género de coisas, portanto, adoçantes, químicos, frutas, excesso de produtos animais, etc., provoca a acidificação do sangue, né? E, portanto, isso vai depois dar aquele resultado que falámos, né? Aqueles sintomas e tal, né? Então, em termos de dieta, uma das coisas que pode fazer é arroz integral com uma boche carbonizada, né? Portanto, aquela ameixa japonesa salgada, portanto, carbonizar, reduzir a carvão e depois misturar com arroz integral. Pronto, isso alcaliniza o sangue, né? Pronto, e ajuda para curar a cistite, né? Também é importante aquecer o corpo, para a pessoa não apanhar frio, repousar. Também há a possibilidade da pessoa fazer um banho de assento, né? Fazer um banho de assento com 4 a 5 pés de nabo branco comprido. Portanto, não havendo nabo branco comprido, pode-se fazer com outro nabo, né? Normalmente na China e no Japão procuram guardar isso, as pessoas já têm isso guardado para as necessidades do dia a dia, né? Então é importante porem a secar à sombra, né? Essas folhas de nabo que depois pode-se fazer assim 4 ou 5 pés de nabo branco comprido, as folhas, né? As folhas, a rama, né? Para 10 a 15 litros de água, depois fazer um banho de assento, portanto,
de 10 a 20 minutos, né? Então, ou melhor, ferver 10 a 20 minutos a água até ela ficar amarela, com as folhas, né? E depois a duração do banho é cerca de 20 a 30 minutos, né? Depois há a aplicação de moxa-bustão, que se pode fazer também, né? Pronto, eu escrevi um artigo que publiquei agora recentemente, publiquei uns minutos antes, né? Sobre a bexiga. Pronto, eu recomendo que vocês vejam lá e depois eu poderei tirar algumas dúvidas, se tiverem algumas dúvidas posteriores, também eu poderei esclarecer, né? Uh, Portanto, os pontos de aplicação de mocha, um deles é precisamente no bexiga 32, que é no segundo buraco sagrado, né? Um outro ponto é num ponto chamado Ponto da Mulher, que é o Baço Pâncreas 6, que fica acima do tornozelo do lado de dentro, né? Na perna, né? Assim, a esta distância, destes 4 dedos, desde o meio do tornozelo para cima, fica ali do lado de dentro um ponto de acupuntura chamado o Baço Pâncreas 6, né? Então também se pode fazer aí mocha, né? 5 a 7 vezes, né? Com bastão de mocha, por exemplo, né? Depois há aqui uns pontos aqui na sínfise púbica, né? Que também são muito úteis, o VC2 e o R11, e há também uns pontos que constituem aquilo que se chama um triângulo umbilical, que é da seguinte forma: na própria pessoa mede-se o tamanho da boca da pessoa e depois constrói-se um triângulo equilátero, um triângulo com 3 lados iguais, né? Três lados com a mesma dimensão, né? Com o vértice para cima e os outros 2 vértices assim para o lado, né? Portanto, fica com a base horizontal. Uma base horizontal e depois as outras assim, né? Este vértice aqui fica no umbigo e depois aqui esta base fica mais abaixo, né? Portanto, estes 3 lados, este lado mais este mais o de baixo, tem de dar um triângulo equilátero, né? Então aqui nestes 2 vértices do lado são 2 pontos importantes também, para o caso da cistite, né? Também a compressa de gengibre, mais uma vez, também para a cistite também é útil, né? Pronto, aqui neste artigo que eu escrevi sobre a bexiga, eu falo aqui também em pontos de acupuntura para falta de ângulo dos rins, incontinência urinária, poliúria, né? Falo aqui também, tem também uma receita do chá de nabo para os rins e bexiga. Portanto, podem ver isso depois com atenção, terá as contraindicações. Falo lá também do chá de 3 anos. Uma coisa preciosíssima para a questão urinária é o chá de folhas de abacateiro, né? O chá de folhas de abacateiro é milagroso mesmo. Portanto, eu tomo às vezes, né? É muito bom para desfazer cálculos urinários, etc. Para aumentar o fluxo urinário, etc. Né? Portanto, eu tenho aqui uma receita de chá de folhas de abacateiro, portanto, 7 a 10 folhas de abacateiro para meio litro de água, a ferver reduzindo até metade. Né? Falo aqui também da salsa, né? E há aqui só para terminar, que já são 23 de 6, há aqui uma receita que eu dou também muito preciosa para pessoas que tenham retenção urinária e, por exemplo, no caso dos homens que têm problemas na próstata, que têm tendência a ter retenção urinária, né? A urinar às pinguinhas, etc. Pronto, ou cálculos urinários, né? Que é fantástico, que é com 100 gramas de pevides de abóbora cruas, 10 folhas de abacateiro. Portanto, ideal se forem frescas, mas pode ser secas também, né? Nas arbanaras podem encontrar secas, né? E 1,5 litro de água, né? Então a ideia é, e isto ajuda para desinflamar a próstata e ajuda para expulsar cálculos renais,
Isso eu já comprovei, né? Ah, então a ideia é triturar todos os ingredientes no liquidificador e depois coar com uma meia de vidro, né? E depois a pessoa vai tomar só o líquido, né? Sem aquela parte das sementes de abóbora sólida, né? E depois vai bebendo ao longo do dia até 1,5 litro. Eu pessoalmente considero que é um bocadinho demais, né? Tomaria menos, né? Mas no máximo dos máximos 1,5 litro, né? E depois pode observar resultados de dia para dia, né? E tomar, eu recomendo 5 a 10 dias seguidos, mas, enfim, se a pessoa vir que se sente bem, se continua-se a sentir bem e continua a melhorar, né? Aí no máximo 15 dias, mais 15 dias não recomendo de maneira nenhuma, né? Pronto, era isto que eu tinha para vos dizer. Entretanto, eu gostaria de